Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou treinadora de pessoas. A partir deste vídeo, eu vou iniciar uma série de vídeos que vai estar o conteúdo do livro do professor Hélio Couto, que é o livro de Átom. Eu vou começar a partir de hoje na leitura e cada vídeo vai ser uma parte deste livro do professor Hélio, para aquelas pessoas que não têm paciência de ler, mas gostam de ouvir. Então, este livro, a gente vai começar aqui no capítulo 1, onde ele fala de realidade e negação. Este livro é uma canalização do professor Hélio Couto e Osho. E vamos começar. Como entender o funcionamento do universo, da sociedade humana e de qualquer lugar? Em cima de que e qual é o tijolo básico da existência? É preciso verificar a base de tudo, isto é, como o universo está montado. Isso é o que se chama átomo. A palavra átomo está entre aspas. O que é um átomo? É o tijolinho básico que constrói toda essa sociedade, como, por exemplo, mesa, copo, flor, pessoas, etc. Ou seja, tudo o que existe. Se for entendido como funciona um átomo, por consequência, a pessoa passa a entender tudo e a obter resultados. As pessoas têm dificuldades em obter resultados na vida, independente do setor financeiro, econômico, trabalho, etc. Porque não entendem como funciona a vida, o universo, o mundo físico. As pessoas estão inseridas neste universo dito material e não entendem como funciona. Elas têm pedaços de informação. Um bebê nasce, cresce, recebe pouquíssima informação de como funciona isto aqui. Na verdade, o bebê é treinado para ser operacional, falando em termos de psicologia. Ele é funcional, é treinado, estuda para ter um emprego. Tendo um emprego, ele ganha, tem remuneração. E então pode ter uma família, filhos, depois se aposenta e morre. Isso quando tudo dá certo. Quando ele não entende muito bem, quer dizer, não recebeu a educação adequada, perde o emprego, por exemplo, várias vezes, ou aos 40, 50 anos, e aí acaba a sua carreira profissional. Quando isso acontece, a pessoa mergulha na famosa fase dos 40 anos, da crise existencial. Inúmeras pessoas estão nessa situação atualmente. Pessoas de formação universitária, com 45 anos, com 48, 50 anos, e não veem mais nenhuma alternativa de trabalho na vida. E são pessoas que têm toda a formação técnica, mas não entendem realmente como funciona este planeta, como funciona o universo. Isso é extremamente importante de ser entendido. Adentraremos neste tema para que todas as pessoas possam entender. Não é para cientistas, é para o povo, pessoas simples, porque é absurda a quantidade de pessoas que sofrem nesta humanidade por não entenderem a regra mais básica da existência. 2 bilhões de pessoas praticamente vivem com até $2 por dia. É inacreditável. E são pessoas que trabalham, não são mendigos, são os que trabalham. Como essas pessoas sairão dessa situação e de outras mais horríveis ainda? Em todos os sentidos e em todas as áreas, se não entenderem como aqui funciona. Não entendem a economia, a sociologia e etc. Não entendem nada, quer dizer, estão vivos, nasceram, cresceram,
procuraram alimento, pois elas precisam se alimentar a cada 6 horas, idealmente porque senão desaparecem. O instinto biológico da preservação individual e da espécie é fortíssimo, para que essas pessoas procurem de todas as formas de ganhar dinheiro, ganhar algum dinheiro, ganhar a sobrevivência, a subsistência, busquem de alguma maneira. Dessa maneira, acontecem os crimes, por exemplo, ou outras situações complicadas, pois quando uma pessoa, um ser, tem fome, literalmente, ele faz qualquer coisa para satisfazer sua necessidade de alimentação. Contam-se nos dedos as pessoas que seriam capazes de passar fome e não agredir o outro, não explorar, não matar, não comer o outro canibalmente e etc. Ao longo da história, todos os exemplos mostram em inúmeras civilizações que quando as pessoas têm fome, elas descambam para esse tipo de solução imediatamente, sejam com revoluções, sejam guerras internas, externas e etc. Qualquer coisa é feita para satisfazer o problema da fome. Assim, desde que nasce, a pessoa está premida pela circunstância de procurar alimento. Se ela entendesse como funciona isto aqui, tudo se resolveria para todas as pessoas, porque é necessário muito pouco de transmissão de informação para que isso seja resolvido. Aliás, é extremamente ridículo não ter sido resolvido ainda, porque bastaria que uma pessoa passasse à frente o conhecimento e que outras duas entendessem e repassassem. Portanto, que cada pessoa transmitisse para mais duas e cada uma dessas para mais outras duas, e assim sucessivamente. Ninguém está pedindo que passe para 100 pessoas, 200, 500, mas sim para 2 pessoas. 2 dessa forma teríamos uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 74 e etc. Em alguns passos, pouquíssimos passos ou níveis, atingiríamos os 7 bilhões de habitantes do planeta. Os 7 bilhões em pouquíssimos passos em progressão geométrica. Mas é preciso passar o conhecimento real, não como uma fofoca colocada na rede social que atinge milhões de pessoas. Isso serve para quê? Para nada. Agora, o que se precisa passar é o conhecimento da existência do mundo atômico, de como funciona tudo isto aqui, em que é baseada a realidade. A pessoa deve se ater a esta realidade, entender tudo aqui, como funciona este mundo material em que está inserida, onde eu vivo, matéria, carro, avião, comida, porque é neste mundo que estamos inseridos, que você precisa conseguir o alimento, passar na entrevista de emprego e etc. Se você entendesse como funciona o mundo atômico, você entenderia como funciona o entrevistador. Assim, qual é o problema de passar em uma entrevista? O problema todo é que, não se entendendo o mundo atômico, não se entende tudo o que está acima, porque ele é a base da existência. Em cima do mundo atômico é construído tudo o mais. Em cima dele existe molécula, célula, fígado, coração, pulmão, e juntando-se tudo, tem-se o entrevistador, por exemplo. Se você entender o campo atômico, o mundo atômico dele, você entende como o entrevistador pensa, sente, quem ele aprova, quem ele não aprova. É banal.
Seria facílimo resolver essas questões e todas as outras dificuldades se todas as pessoas entendessem. Facilmente se chegaria a um acordo. Se todos entendem e todos têm conhecimento, todos têm poder. Conhecimento é igual a poder. Conhecimento igual poder. Aqui está entre parêntese. Uma civilização que está construída inteiramente em cima de Adam Smith. Toda a economia está construída em cima do que ele escreveu, da ideia que ele teve. Se fosse migrada para John Nash, em um instante, todos os problemas econômicos, financeiros, de trabalho, emprego e etc. seriam resolvidos. Mas para que possa haver a migração de Adam Smith para John Nash, eu acho que é Nash, John Nash, é necessário, na verdade, uma mudança astronômica de visão de mundo, de paradigma. Teríamos que sair do paradigma da selva, da sobrevivência do mais forte, do mais apto, quer dizer, da teoria de Darwin, para passar para a convivência cooperativa em que todos pensam em todos e não só em si mesmo. Agora imaginem uma pessoa migrar de Adam Smith para John Nash. Com base em que alguém faz essa mudança tão grande de paradigma, se a pessoa não entende como funciona aqui, ela acha que simplesmente passa o outro para trás, explora o outro e obtém o que ela quer. Só pensa em si mesma. Não pensa no meio em que ela está destruindo. Não pensa em mais nada. Só pensa em si e a curtíssimo prazo. Para pensar como Nash, a pessoa precisa entender que existem outras dimensões da realidade. Para entender que existem outras dimensões, é preciso entender o mundo atômico, do que é feita esta mesa. Do que é feita esta mesa? Do que é feita esta câmera? Assim chega-se a esse tijolinho básico que é o átomo, que contém o próton, nêutron e o elétron, dando voltinhas em torno do núcleo. Quando essas três partículas estão unificadas, quer dizer, estão funcionando como um átomo. Existe um campo eletromagnético que permeia tudo isso, um campo em volta. Esse campo eletromagnético é a base de tudo o que existe. Toda a informação está nele. Toda a informação intrínseca, quer dizer, o que é aquilo, está dentro desse campo eletromagnético. Abaixo do nível da organização do átomo, há o próton, que é composto por outras três partículas. Os quarks, 3 quarks juntos formam um próton. Se isolarmos um único quark, teremos, de acordo com a física, uma supercorda ou outra partícula que tem o campo do bóson de Higgs, que deu massa a ela. Não importa qual seja a versão da história definitiva disso, o fato é que essa energia emerge de um oceano primordial de energia. Tudo emerge dessa energia. Esse bóson é que dá massa pela primeira vez a essa energia que sai desse oceano. Essa é a visão da física atualmente. Então, o bóson da massa é a primeira vez que aparece massa. O que é massa? Massa é algo sólido, como a mesa, que as pessoas percebem como sólido. É pura percepção, mas pela física, a mesa, por exemplo, tem massa. Antes que tenha massa, quer dizer, antes que o bóson de Higgs tenha dado massa ao campo, existe essa energia primordial, esse vasto universo de energia que é pura onda, uma única onda. Tudo o que é onda tem uma frequência. Tudo o que é partícula
é onda também. De acordo com todos os experimentos da dupla fenda, já exaustivamente explicados, foram mais de 200 anos de experimentos e as conclusões foram as que permitiram todos os avanços desta parafernália eletrônica que existe no mundo hoje. Tudo decorre da experiência da dupla fenda, onde ficou claro que partículas e onda são duas faces da mesma coisa. Ou se trabalha com o lado da onda, ou se trabalha com o lado da partícula. É o observador, a pessoa que escolhe com o que ela deseja trabalhar. Ou o lado onda, ou o lado partícula. Portanto, é facílimo obter-se resultados quando se trabalha com o lado onda, com o lado partícula. Tem-se essa ilusão de matéria que dificulta extremamente entender como tudo isso aqui funciona. E como consequência, os resultados são escassos e torna-se uma luta, essa luta pela sobrevivência como conhecemos. A pessoa precisa entender que tudo tem uma determinada frequência. Isso é um fato. E tudo tem um campo eletromagnético. No rádio que a pessoa escuta, ela pode trocar de estação, seja girando ou apertando um botão, não importa. Ela muda da frequência que está acessando uma determinada antena. Quando a pessoa está ouvindo uma determinada rádio, por exemplo, 90.5, ela está dentro daquele universo que possui uma frequência X. Não existe mais nada fora, porque ela não está escutando outras rádios. Ela está escutando aquela rádio, daquela frequência. Quando ela quer trocar de estação, o que ela faz? A pessoa muda a frequência que ela está acessando. Isso, em termos metafísicos, é o que se chamaria um portal, entre aspas. Então, essas questões como metafísica, esotérica, portais interdimensionais e tudo mais, o seu rádio, a sua televisão já fazem isso. Quando você troca de estação de rádio, você acessou um portal e passou para outra, porque o portal é um lugar onde está uma frequência diferente. Você tem uma frequência X aqui neste local. Se você mudar a frequência deste ambiente ou de uma das paredes desta sala, tanto faz se mudar a frequência do ar, que é feito de átomos, ou da parede, que também é constituída de átomos. É irrelevante. Se você tiver um meio tecnológico de trocar a frequência, por exemplo, de um determinado espaço, como, por exemplo, um círculo na parede, abre-se uma outra rádio, abre-se um outro universo, abre-se uma outra realidade, de acordo com a frequência que foi aberta. Então, se você mudou a frequência de 90.5 para 94.7, você passou para outra realidade, totalmente diferente da anterior. Existem aproximadamente 20 opções de rádio no dial, tanto AM quanto FM. Isso é mera questão comercial, porque poderia haver muito mais, mas para efeito de haver um limite, um controle, você dispõe de 20 estações, mas cada uma é um universo particular. Quando você está em uma, a outra não existe. Imaginem que você estivesse em um planeta em que os aparelhos de rádio só captassem uma frequência única, só acessasse uma determinada estação. Era o que acontecia na Guerra do Vietnã, onde se jogavam aparelhos de rádio para o povo que só sintonizava a Voz da América. Ligavam os aparelhos que tinham o dial, mas ligando o rádio só escutava a Voz da América. Portanto, para as pessoas que pegassem aquele rádio, só existia o universo da Voz da América. Supondo que só tivesse esses aparelhos, como eles poderiam imaginar que existissem outras transmissoras
no universo se o seu rádio só sintonizava uma única estação. É ridículo, não é mesmo? É de dar risada, mas é assim a nossa realidade. Olhe o dial do seu rádio e verifica que vai de tanto a tanto. E você acha que é só isso mesmo. Há de tanto a tanto de televisão e de tanto a tanto de rádio. Agora, e o espectro eletromagnético que vai para todos os lados? É a mesma coisa. Mudou a frequência, mudou a realidade. Este universo físico, terceira dimensão, planeta Terra, ele está dentro de uma frequência de tanto a tanto. Se mudar um degrau acima, é outra realidade, outra rádio, outra TV, outra frequência. O que precisa mudar para acessar outra frequência? Só mudar a frequência. É outro universo, mas estão totalmente no mesmo lugar. As ondas todas não ocupam lugar no espaço. Uma onda está sobreposta à outra. O seu rádio não sai do lugar. Para sintonizar uma estação no seu rádio, você não desloca o rádio, leva para o outro ambiente, certo? Se você está sintonizando a 90.5 no seu quarto e se deseja mudar a estação para sintonizar 94,7, por exemplo, é necessário levar o rádio para a cozinha? Ou seja, é necessário deslocar o rádio fisicamente? Nunca se viu fazer isso. Você só muda a frequência que o rádio está captando. É a mesmíssima situação. Todas as realidades estão no mesmo lugar. Só se muda a frequência que se quer acessar. Quer dizer, aquela realidade, aquele universo, ou o que se chama mundo espiritual. Distinguir mundo material e mundo espiritual é uma forma extremamente limitada, porque não existe nem mundo espiritual, nem mundo material. É tudo uma coisa só. Esse já é um conhecimento que mudaria tudo, mas também existe a dificuldade de entender o que está no oculto. Se a pessoa só pensa no mundo material, pode ser que ela não acredite no mundo espiritual. Eu vou parando esse vídeo por aqui, mas no próximo vídeo a gente continua. Esse assunto é incrível, esse livro é maravilhoso e merece todo o nosso carinho. Se você gostou, continue aqui ligadinho, se inscreva e ative o sininho para você continuar comigo. À medida que eu for colocando os vídeos aqui, você não perder nada deste conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Se você quiser, também pode compartilhar com outras pessoas para ajudá-las a ver o mundo com outro olhar.